Boa noite, querido, que a paz esteja contigo, amém? Abre tua Bíblia, se você puder, comigo aí, hoje, lá em Atos dos Apóstolos. Deixa eu dar uma introdução para você que talvez é novo, obrigado. Para você que talvez é novo, ou talvez que não esteja, perdeu alguns episódios, nós estamos na maior série que eu já preguei na minha vida, 1ª e 2ª Samuel, nós chamamos ela de Segundas Chances. Não sei se você já parou para pensar quantas segundas chances Deus deu para lá, mas eu vou arrematar isso lá no final da série, né? E assim como às vezes a gente está assistindo uma série na televisão, ela às vezes se desdobra em outras séries, né? Abre, uma nova história dentro daquela história original. Nós resolvemos fazer isso dentro dessa série. Quando a gente chegou lá no capítulo 6 de 2 Samuel, quando Davi traz a arca, a presença de Deus para Jerusalém, nós entramos em detalhes a respeito do que aconteceu lá naquele momento. Eu falei para vocês que, poxa, aqui tem uma janela do tempo aberta nesse lugar, que a partir do capítulo 8 a coisa não vai funcionar muito bem, né? Davi vai dar uma desandada na maionese, legal, mas nós vamos continuar depois, porque nós vamos parar dentro dessa janela do tempo, vamos ver o que é que está acontecendo nesse lugar. Se nós vimos que um servo de Deus lá, o filho do sacerdote, usar para tentar dar uma força para Deus, encosta na arca e morre. Como é que Deus deixou Davi fazer o que ele fez nisso que está acontecendo? E nas próximas 4 semanas, nós vamos mergulhar mais profundo nisso que está acontecendo aqui, que é o tema adoração. Então, o tema dessa nova série, dentro da mesma série, se chama DNA da adoração, porque nós vamos fragmentar isso. Hoje eu vou te dar muita informação, hoje não vamos ter muito tempo para a ministração, porque eu preciso mais ou menos te preparar para o que há de vir. Então é importante que você preste atenção, vai ser algumas mais informação para você, porque sem isso aqui você não consegue entender o que está acontecendo na história. Sem você entender o tamanho do preço que foi pago por você, você não dá muito valor às coisas. Não é assim que funciona? Quando você conquista algo com o teu suor, quando você se esforça, quando tem um grau de sofrimento, empenho naquilo, você dá mais valor para certas coisas. E quando a gente fala assim, adoração, as pessoas, adoração é aquilo que nós acabamos de fazer, e você só associa com a música, tem algo muito precioso, muito extraordinário, que acontece através dos séculos. E aqui nesse tempo de 2 Samuel 6, Deus abre uma janela, por isso que o título da palavra é uma janela no tempo, porque Deus vai permitir com que eles façam coisas que não eram permitidos para eles fazerem naquela época, que só foi permitido nos 36 anos de Davi. Depois a coisa voltou mais ou menos ao normal, e ele começa nos dando uma referência onde? Lá no Novo Testamento. Podia falar de tantos tabernáculos, de tantos templos, inclusive aquele que estava construído na época, né, que foi derivado depois do grande templo de Salomão, mas ele fala a respeito disso. Atos capítulo 15, versos 16 e 17. Tiago, o irmão de Jesus, ele se levanta no meio dos líderes, é o primeiro concílio da igreja, isso aqui, significa que é uma reunião de líderes para decidir coisas importantes. Então, os gentios, os não-judeus estão recebendo o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? O que a gente faz? Deixa eles entrar ou não deixa? Aí surge esse texto aqui, Tiago fala assim, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre quais tem sido invocado o meu nome. Essa é uma referência, uma profecia de centenas de anos antes. Amós, se você olhar lá, Amós capítulo 9, verso 11, é o mesmo texto, é uma promessa. Quando os gentios, ou seja, o povo não judeu, começa a receber o Espírito Santo, Pedro tem uma experiência, Pedro tem um sonho, vai falar com eles. Antes de ele terminar a pregação, o estudo, o pessoal é tomado pelo Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? E aí eles mandam lá 2 irmãos, Barnabé e Paulo, para fazer uma viagem. Eles voltam contando maravilhas do que Deus está fazendo no meio do povo que não era judeu. Eles estão confusos, o que a gente faz? Pede para eles seguirem todas as normas, todos os rituais que a gente seguia, o que a gente faz, o que não faz. Então cada um dá a sua opinião, e aí Tiago se levanta para relembrar um momento crucial na história. Lembra que nós terminamos na semana passada com Deus dando uma promessa para Davi no capítulo 7, 2 Samuel, eu vou fazer da tua casa, Davi, eu não vou só fazer de você, do teu reinado, eu não vou só fazer do teu filho, eu vou fazer da tua casa um marco, nunca mais vai se apartar a minha presença de você. Mas a pergunta que ficaria, nossa, mas o filho de Davi não foi muito legal, Salomão foi bem na saída, mas depois ele desandou, depois o neto dele desandou de vez, e depois vários e vários reis durante
centenas de anos não obedeceram ao Senhor, um que outro se salvava ali no meio disso tudo. Como que Deus firmou a casa de Davi o tempo inteiro? Lembra que nós terminamos a ministração da semana passada com o filho de Davi, o descendente de Davi, daqui a importância de Jesus cumprir essa profecia. E agora que Jesus, ele ressuscita, não está mais entre eles, eles pensavam que ia ficar só ali entre os judeus, e agora outras pessoas que não são judeus estão recebendo o mesmo Espírito. O que é que está acontecendo? Então, quando Tiago ele fala assim, depois disso, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. O que é esse tabernáculo? Tem que abrir os nossos olhos. Sim, literalmente o texto quer dizer o quê? A casa de Davi é a dinastia, é o reinado, é a plenitude de Cristo que agora chega a toda a humanidade, que ele já responde ali no próprio texto, né? Para que o restante da humanidade busque o Senhor junto com os gentios, sobre aqueles que estão invocados meu nome. Mas junto com essa dinastia agora celestial, nós somos adotados dentro dessa família, tem um princípio que Davi desperta. Por que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, se ele erra, às vezes, quando a gente olha no olhar humano, muito mais do que eu? Ele fez coisas mais graves do que eu mesmo fiz, e por que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus? Nós vamos voltar, querido, para esse tempo na história, para ver o que é que Deus permitiu para que esse homem fizesse, porque às vezes nós passamos despercebido, e eu espero que nas próximas 4 semanas, nós como igreja, nós possamos crescer na profundidade, na entrega, na paixão pela presença de Deus, como Davi teve. Quantos aqui querem experimentar a presença extraordinária do Senhor? Então nós precisamos começar por onde ele começou, e ele começou trazendo a arca da aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus, lá para a capital dele, lá para onde ele estava, lá para a casa dele. Porém, ao invés de colocar dentro de um tabernáculo que existia, por que é que ele coloca, a Bíblia fala, numa simples tenda? E aqui você precisa entender como era antes, para daí chegarmos nesse tempo. Eu vou te dar agora várias informações, não vou poder entrar muito fundo, mas só para você ter uma ideia. Põe a primeira imagem lá para nós. Êxodo capítulo 25, Deus pede para construir isso daí. Capítulo 25, verso 8 de Êxodo, Deus vai dizer assim para Moisés: vocês vão me fazer um tabernáculo, e eu quero habitar no meio de vocês. O desejo de Deus é estar no meio desse povo, e Deus pede para construir esse tabernáculo em muitos detalhes. Se você começar a ler Êxodo 25 para frente, você vai ver detalhes, que cor que era, que tipo de tecido era, que tipo de madeira era, aquela parte de fora era linho, esse poste aí tem um evangelho escrito nele, o tipo de madeira, aquilo que vai prender o poste no chão, tem que ser de prata, prata significa redenção, você não vai fincar o fixador até o final, vai deixar na metade, na ideia de que Jesus vem, morre, mas ressuscita. Enfim, tem muitas analogias, muitas sombras a respeito de Jesus, mas tem muitas regras, tem muitas cores, tem não é uma churrasqueira aquilo ali, mas é mais ou menos como se fosse um altar de sacrifício, tem uma pia ali dentro, a gente já vai ver o que tem ali dentro. Porém, o que é importante aqui? Que Deus não só pediu para construir esse tabernáculo, para querer estar no meio do povo, ali onde Deus se manifestava na coluna de fogo, na nuvem. O fato é que Deus pede para construir esse tabernáculo e ensina eles, ou faz um pré-requisito para que eles posicionem cada tribo, eram 12 tribos em lugares estratégicos. Põe a próxima imagem para mim. Quando você olha ali, são as 12 tribos, como Deus colocou, essa aqui vai para o ocidente, aquela vai para o oriente, essa aqui fica para o norte, aquela outra fica no sul. Quando você olha esse gráfico, parece bem bonitinho, bem esquematizado, mas você tem que imaginar que ao redor desse tabernáculo são mais de 2 milhões de pessoas. São mais de 2 milhões de pessoas estrategicamente colocadas com o tabernáculo no centro. A ideia é que Deus pede um monte de coisas, um monte de detalhes, e aí nós começamos a nos perguntar, por que é que Deus pede esse tipo de coisa? Ele está ensinando, querendo ensinar a eles alguma coisa, e ele dá esse modelo do tabernáculo com isso em mente. Pensa que ele tira um povo do Egito, idólatra, agora ele precisa ensinar eles a adorar um só Deus. Então eles vão no Monte Sinai, Deus dá um conjunto de regras para eles e fala assim, eu quero habitar no meio de vocês, mas vocês precisam aprender como é que se chega na presença desse Deus vivo. Volta lá para a imagem anterior, por favor. Então, ele dá detalhes, ele dá medidas, né? E aquela parte de fora ali,
da cerca se chama o átrio. Aí você entra no átrio assim, Deus dá diretrizes, tem toda uma simbologia na porta mesmo, ali de cores, e aí a primeira coisa que você se depara é o altar de sacrifício, ali onde eles tinham que levar, havia muito sacrifício de animais, depois ia lá na pia de bronze, se banhava, e muitas pessoas poderiam ter acesso àquilo, desde que obedecessem certas regras e fizessem parte do povo de Deus. Porém, lá naquela casa, que se chama o santo lugar, não era qualquer um que podia entrar. Lá era uma pessoa só, o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele tinha que entrar lá dentro para oferecer um sacrifício pelo povo inteiro. Agora põe a terceira imagem lá para mim lá. Aí essa aqui é a parte de dentro do santo lugar. Tem muitos detalhes aqui que não é o nosso objetivo hoje, mas tem uma divisão aqui, vocês estão vendo esse azul? Aquilo ali é o que nós chamamos hoje de o véu, né? E tem toda uma simbologia. Deus fala o tecido, o que tinha que estar escrito, o que tinha que estar desenhado. Depois daquele véu, está lá a Arca da Aliança, 1,10 m de comprimento por 60 centímetros de altura, e Deus fala assim, faz um propiciatório para ela, uma tampa. Sobre essa tampa você coloca 2 querubins. A ideia é que eu vou me manifestar no meio dos querubins. E o que Deus está fazendo aqui? Será que Deus está pedindo para eles adorarem um objeto? Ou Deus está tentando ensinar a eles como é que se chega na presença dele? Deus usa a analogia dos céus. Poxa, eu estou cercado de querubins, de arcanjos, então eu vou mostrar mais ou menos para vocês que eu me manifesto no meio dos arcanjos, no meio dos querubins, e eu preciso estar no centro do acampamento. Eu preciso estar no centro da vida de vocês. Então, existem muitas coisas que nós não experimentamos, a presença, a glória, o fogo, a nuvem, dê o nome que você quiser dar. Se não experimentamos, por quê? Porque Deus às vezes não está no centro do nosso acampamento. Tem várias lições. Esse tabernáculo não está no centro. Você lembra que nós terminamos na semana passada explicando para você o que é o tabernáculo agora? Deus está questionando Davi. Davi, tu está querendo construir um templo para mim? Mas desde o tempo de Moisés eu habito numa tenda. É essa a ideia. Isso aqui que ele está lembrando Davi. Sabe, eu sou móvel. Você não pode me prender dentro de um edifício. E ele fala assim, não precisa. Eu sempre me manifestei nesses lugares. E aí lá no Novo Testamento nós vamos ver que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou, originalmente ela tem um sentido de tabernáculo, ou seja, Deus fez um tabernáculo em nós. Paulo vai explicar isso melhor para nós quando ele fala que agora nós somos o tabernáculo do Espírito, o templo do Espírito, o lugar da sua morada. Então tudo isso, querido, era uma sombra, uma tentativa de Deus explicar para eles, resumidamente, do tabernáculo de Moisés, qual é a perfeição necessária para vir diante de um Deus vivo. Tem muitas regras, tem muitos rituais, tem muitas coisas, e Deus não faz isso à toa. Deus não pede coisas à toa. Se você lê, essa é a parte da Bíblia, quando você faz a tua leitura, que dá sono, que você se perde todo. O que era? Que madeira, material, parece que estão construindo uma casa ali, né? E você se perde. Quando é que está o cúbico? Quando é que está valendo o cúbico? Você se perde no meio do processo. Mas tem detalhes preciosos aqui. Tem coisas tão ricas que Deus está tentando dizer para eles assim, não se achega na minha presença de qualquer jeito. Tem todo um processo para você chegar ali. Você não pode chegar até mim sem pecado. Mas o tabernáculo de Davi, ele mostra a misericórdia de Deus. Ele não tem nada disso. Põe a outra imagem para mim. O tabernáculo de Davi é só isso aqui, ó. Ele simplesmente fez uma tenda, nós vimos lá no capítulo 6 de 2 Samuel, e colocou a arca no meio, ou seja, está lá a porta, você abriu a porta, já está direto na presença de Deus. Como assim? Isso aqui é inédito. O Uzá não acabou de morrer, porque ele só encostou na arca. Como é que faltou reverência para ele? Porque é que Deus permitiu. E aí você precisa entender o que era exatamente o tabernáculo de Davi. Eu mostrei o de Moisés para você ter a noção da exceção que Deus faz na história, porque assim que Davi morre, Salomão inaugura o templo, volta a fazer aquilo que fazia naquele tabernáculo ali. Não faz o que Davi estava fazendo. O fato aqui, querido, é que basicamente, Davi construiu uma tenda para prestar adoração a Deus. E diante dessa tenda, ele vai buscar direção. E a direção que Deus dá para ele, rapaz, vamos centrar essa nação em Cristo. E foram criados mais de 15 ministérios no coração de Davi, com certeza diante da presença de Deus. E ele faz agora com que esses ministérios não se reúnam no domingo de noite ou no domingo de manhã. É 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você pensa assim, nossa, isso dá trabalho. Lembra que nós vimos lá na palavra de Obed-edom? Ele foi um desses caras que ficou ali trabalhando de porteiro. Deixa eu ficar perto da presença, deixa eu ficar perto da presença. Nós terminamos essa palavra assim. E agora ele cria lá mais de 15 ministérios, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na primeira parte são 24 famílias, dá um total de 288 músicos ministrando naquele lugar. E só da parte de música e canto, Davi escolhe a turma. Vai chegar um momento em que vão ter 4.000 cantores e músicos ministrando 24 horas a presença do Senhor. Isso nos diz sobre a importância que o rei dá para a nação, isso nos diz sobre a importância que eles dão. Eu fui pesquisar quantas pessoas é necessário para construir uma orquestra filarmônica ou outra, sinfônica. Hoje, a única diferença é a maneira com que elas recebem financiamento. Mas é em torno de 80 a 100 pessoas quando tem bastante. A Orquestra Filarmônica de Nova York tem mais ou menos 100 integrantes. Se você pudesse ver e ouvir a Orquestra Filarmônica de Nova York, seria extraordinário, né, querido? 100 pessoas tocando de maneira precisa, afinadamente, grandes músicas, grandes melodias. Mas aquilo que Davi fez é mais ou menos 40 vezes maior do que a Orquestra Filarmônica de Nova York. Diante do Deus Altíssimo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso nos diz a paixão, o tamanho da paixão que Davi tinha por estar na presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença para nós nas próximas semanas, porque nós vamos tentar descobrir o que é que ele escreve nos Salmos, por que ele pede esse tipo de coisa nos Salmos, como é que você chega na presença de Deus, o que ele recebe? Deus recebe palma, Deus recebe cântico, Deus recebe instrumento, Deus recebe oração, Deus recebe expressão silenciosa, o que Deus recebe, o que você pode considerar do que você faz que de fato é adoração. Mas daí como é que faz quem não sabe cantar? Como é que faz quem é mudo? Como é que faz quem não tem mão para levantar? Enfim, tem tantas coisas. 1 Crônicas 9:33, quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados nesse serviço. Por que eu trouxe esse texto aqui? Lembra? 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel é a mesma história contada de perspectivas diferentes. Crônicas é a mesma história contada de uma perspectiva sacerdotal. E olha o que Crônicas relata para nós. Não sei se você percebeu ali, que toda essa turma que servia ali, se juntar todo mundo no final do reinado de Davi, dá mais de 30.000 pessoas ministrando no templo. Davi financiava. O governo financiava essas pessoas para que o tempo inteiro eles estavam ministrando ao Senhor. Querido, isso não é religiosidade, isso não é religião, isso aqui nos traz uma ideia de quando você fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou. Ele errou sim feio, mas olha o nível de comprometimento que ele tem quando ele assume o reino. Não é comprometimento simplesmente com as pessoas, é com Deus. Olha o nível de entrega, olha a paixão, olha o desejo. Se você olhar, ou nós vamos ver nas próximas semanas, qual é o conteúdo desses louvores que eram produzidos lá, eram coisas sobre Deus, sobre os atributos de Deus, não eram só sobre coisas que Deus poderia dar à nação. E isso nos diz muita coisa, sabe? Isso nos mostra que Davi buscava em Deus como a nação deveria ser regida. Sim, nós estamos num tempo complicado hoje, quando você fala de Estado laico, é mais fácil de você entender, porque quando você associa religiosos entrando na política, você já associa com corrupção, você já associa com interesse e muitas outras coisas, mas o fato é que o tabernáculo de Davi nos mostra que quando há uma expressão sincera, e um líder levantado por Deus, com o coração voltado para Ele sincero, a nação prospera. Não é à toa que eles vão ter paz diante dos seus inimigos daqui a alguns anos, mesmo depois das besteiras enormes que Davi teve. O maior conflito de Davi dali por diante não é mais com os estrangeiros, é dentro da sua própria casa. Nós vamos ver aqui, paz ao redor, mas o que ele não cuidou em casa, ele vai ter os problemas em casa. A maior prosperidade está por vir, querido, e as pessoas, elas lutam, elas batalham, elas correm atrás da máquina, como diz, mas elas esquecem, principalmente nós, que somos cristãos, que se Deus está no centro, se Deus é o nosso tabernáculo, se nós temos um entendimento que é esse tipo de entrega que nos traz, de fato, a verdadeira prosperidade, a ansiedade do nosso coração se vai. É claro que as contas não vão ser pagas assim, você precisa trabalhar, você precisa buscar em Deus criatividade, novas ideias, fazer a tua parte, mas a ideia é que quando a Bíblia fala assim para você, não andeis ansioso por coisa alguma, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, olhos
lírios do campo, nem Salomão no alto da sua glória se vestiu igual eles, e ainda assim é o Senhor quem o sustenta. Deus está dando um princípio para você, e quando Jesus vai falar assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu estou querendo te dizer, querido, não é que você não pode, não deve usufruir dessas coisas, muito pelo contrário, né? A bênção de Deus é para ser usufruída, semeada. Se não fossem as pessoas de maior poder aquisitivo, o que seria do Rio Grande do Sul hoje? Se estivéssemos nas mãos do Estado, o que seria de nós, né? Cada uma dessas pessoas, eu entendo que Deus prospera, Deus abençoa, para que chegue momentos como esse, seja derramado a todas as pessoas, e de repente você vai ser uma dessas pessoas, e está tudo bem com isso, é a bênção de Deus, mas o fato é que a maior parte das pessoas desvia o foco dali, não põe Deus no centro, e quer apenas viver dos resultados, e não mais da essência da presença de Deus. Nós precisamos crescer nessa expressão de adoração de fato, né? Quando o desejo de ter um povo, ou melhor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse povo adorava a Deus continuamente, 24 horas por dia, e Deus se manifestava de maneira grandiosa. Quando esse desejo de ter o povo adorando o tempo todo mudou no coração de Deus? É a grande pergunta que nós temos que fazer. Quando o desejo no coração de Deus mudou, de ter pessoas buscando Ele 24 horas, 7 dias por semana? Alguém sabe me dizer quando? Nunca mudou. Esse desejo não mudou. E por que é que nós nos afastamos tanto disso? Houve um povo na história chamado de os moráveis. Se você digitar no Google depois, é uma história muito interessante. Eles fizeram várias coisas legais, mas entre as façanhas que eles fizeram, eles começaram uma reunião de oração, que durou sabe quantos anos, querido? 100 anos. Durante 100 anos havia uma reunião de oração no meio desse povo, ininterrupta. O que Deus faria na nossa igreja, meu amado? O que Deus faria na tua família, se você decidisse dar mais do que 5 minutos para Deus por dia? O que Deus poderia fazer no teu negócio, se você colocasse de fato Deus no centro? Senhor, isso aqui é teu, o Senhor me diz o que eu faço, o que eu não faço, o que entrar aqui 100% é teu, eu só vou colocar as minhas energias, as minhas forças, os meus investimentos naquilo que o Senhor direcionar, e tudo é teu. Se o Senhor quiser 100% esse mês, está tudo certo, no outro mês o Senhor pode me abençoar com um monte, pode pedir para eu usufruir, a ideia do que é semente, o que é pão, enfim. O que aconteceria se nós buscássemos ao Senhor nesse nível de entrega, como nação, como igreja? Porque todos nós aqui reconhecemos o descontentamento de Jesus com o templo depois. Na verdade, quando Jesus entra depois no templo que Salomão vai construir, vai ser destruído, vai ser reconstruído, e Herodes vai ampliar, e a plataforma está lá até hoje, apesar do templo não estar lá, mas a plataforma que Herodes construiu está lá até hoje, e Jesus entra nesse templo e está descontente com o que está acontecendo ali. Jesus chuta o negócio, né? Chuta literalmente o pau da barraca, faz aquele escarcéu todo, e ele diz assim, a minha casa será chamada casa de... Você sabe... casa de oração, mas vocês fizeram dela, e aí Jesus dá vários adjetivos ali. E o que aconteceria se Jesus entrasse hoje esse é o tabernáculo, não é mais aquele. O que aconteceria se Jesus entrasse hoje no tabernáculo do teu coração? O que ele vai enxergar aí? Tem casa de câmbio aí dentro? Tem negociação do evangelho aí dentro? O que tem? Está vendido, tem condições? Querido, é essa a ideia. Essa é a ideia de eu entender o que Deus está fazendo, a profundidade daquilo que Ele está fazendo, porque a minha esperança é que você chegue à mesma conclusão que nós chegamos em 2020, como igreja. Como igreja, eu vi muitos pastores e muitas igrejas falando assim, não, agora a gente vai ter que mudar a maneira com que a gente faz as coisas, nós vamos ter que mudar porque não funciona mais da mesma maneira. Mas agora o Covid passou, e aí nós vemos muitas pessoas voltando à mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, e a forma com que nós fizemos as coisas no passado não vai nos sustentar nos dias que hão de vir. Nós precisamos viver uma novidade de vida. Aquilo que você experimentou em Deus no passado, por mais que tenha sido extraordinário, por mais que você tenha tido experiências extraordinárias, querido, não vai te sustentar lá no futuro, porque é a ideia daquilo que Deus ensinou no deserto. Você precisa de um maná, e o maná é diário, não adianta acumular para amanhã. A ideia de que a presença de Deus não é um negócio que você experimenta no dia do batismo, nós vamos ter daqui a uns dias, vai ser extraordinário, cremos, que muitas pessoas terão experiências extraordinárias com Deus, amém? Mas a experiência do batismo, a experiência de você ser cheio do Espírito Santo no imersão, ou em qualquer outro curso da igreja, não é para você viver só baseado nela. Ela te impulsiona, ela te encoraja, ela te abre os olhos, ela te dá uma nova direção, mas você não pode agora querer viver correndo atrás de uma nova experiência. O que você tem que viver correndo atrás? Da presença de Deus. E a presença de Deus nós vamos
esmiuçar isso aqui nas próximas semanas. Como Deus se manifesta? Como que eu posso dizer, as postagens que você vê na internet, né? Céu na terra, Deus falou comigo. Como? Querido, nós precisamos centrar a nossa vida na pessoa e na presença de Jesus. Quando você senta a tua vida na pessoa de Jesus, você tenta ser o que Ele é, fazer o que Ele faz. Quando você senta a busca da tua vida, do teu objetivo de vida, sucesso, na presença de Jesus, tudo mais se torna inferior. Por que é que depois do maior negócio que eles fizeram na vida, Pedro e os sócios dele, daquela pesca maravilhosa, imagina quanto dinheiro entrou, depois do maior negócio que ele fechou na vida, imediatamente Jesus fala assim, agora vem e me segue. Por que raios, né, como diz a turma, por que raios ele larga tudo e vai e não vai, primeiro deixa eu lá investir, primeiro deixa eu enterrar meus pais, primeiro deixa eu fazer outras coisas como outras pessoas que passaram no ministério de Jesus fizeram, imediatamente, porque uma consciência brotou no coração dele de que, tem algo maior, a ideia de sucesso. Essa semana eu fiquei assistindo lá 30 minutos, uma reunião de homens, nos Estados Unidos, definindo sobre o que é sucesso, isso e aquilo e tal, várias coisas, várias frases de efeito, muito legal, mas no final das contas se levantou um homem lá que resumiu tudo, botou todo mundo no bolso, falou assim, nada do que você faz, tudo que você faz, tudo que você se entrega, tudo que você batalha por, e se limitar a essa terra, não pode ser uma boa definição de sucesso. Porque tudo que você deixa aqui nessa terra, em algum momento acaba, a traça corrói, em algum momento outra pessoa vem, destrói e passa. Isso não pode ser uma definição de sucesso. Agora, quando você faz uma coisa sequer, pequenininha, que tem um resultado eterno, isso é sucesso. Então, qual é a ideia de sucesso aqui para nós, em buscarmos a presença de Deus? Entendermos quais as coisas que nós estamos nesse breve tempo que nós chamamos de vida, quais as coisas que nós podemos fazer e precisamos fazer, que vai ter um eco lá na eternidade, que num tempo não vai apagar, ninguém vai roubar, vem governo, sai governo, não apaga, meu amado, a palavra fala que quando um pecador se converte dos seus pecados, os céus celebram. Quando você gasta tempo, quando você desvia o teu tempo, que você poderia estar sendo usado pelo Senhor para ficar só preocupado com o que você tem que fazer, com o que você tem que ganhar, você tira o aspecto da eternidade e volta o aspecto para a terra. É exatamente isso que vai acontecer com os próximos reis. Eles vão herdar um reino de paz, um reino de prosperidade, mas eles vão abandonar tudo o que Davi deixou em termos espirituais. A nação vai focar no material, nos carros, nos cavalos, nas coisas que eles têm, e vão deixar de buscar a presença, e esse é o início de um declínio. Eles nunca mais, por que Israel nunca mais experimentou o auge do que eles experimentaram nessa época, nessa janela? Por quê? Porque eles não buscaram nunca mais o Senhor como eles buscaram nessa época. Sabe o que eu quero te deixar com essa palavra? É uma mensagem simples hoje, querido. Não tem 1.1, 1.2, 1.3. É despertar hoje em você um desejo de, eu quero saber mais como eu faço para entrar na presença manifesta do Senhor. Eu quero saber mais o que eu faço para experimentar o que Davi experimentou, porque experimentando o que ele experimentou, ele teve paz com os inimigos. Experimentando o que ele experimentou, ele prosperou na vida material dele. Experimentando o que ele experimentou, ele escreveu salmos extraordinários. Sim, teve algumas coisas que ele não obedeceu, e a gente vai ver depois que terminar essa série. Sim, teve alguns princípios que ele não seguiu, mas, meu amado, tantos ensinos preciosos. Quando nós formos ler os salmos, você vai entender as expressões assim, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma, o meu ser interior suspira por ti, ó Deus. Quem dera eu pudesse viver na tua casa, porque um dia na tua presença vale mais do que 1000 entre os lugares. Quando você começa a ver essas expressões, faz mais sentido, porque é esse nível de paixão. As melhores decisões de Davi são tidas aonde? São recebidas aonde? Lá naquela tenda. Você entende que para quando você precisava chegar diante de Deus, lá no tabernáculo de Moisés, tinha todo um processo, e agora Deus abre uma janela no tempo, que é o quê? Você abre a porta e já está a presença de Deus ali. Você consegue remeter a algum lugar? Tinha um véu separando. E agora, aonde está esse véu? Que é onde eu quero terminar essa palavra aqui. Mateus capítulo 27. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Isso aqui é Jesus na cruz. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, e isso é importante, de alto a baixo. Que véu é esse?
É aquele mesmo véu lá que foi passando de geração em geração, tinha uma separação. Não tinha a arca da aliança lá no tempo de Jesus. Estava o véu separando, mas a presença de Deus nem ali, nem o símbolo da presença de Deus estava mais naquele lugar. Isso não é à toa, não é à toa que Deus permitiu isso. Por quê? Porque o maior símbolo da presença de Deus não estava mais atrás do véu, estava lá na cruz. Você entende o que Deus está fazendo? E agora quando Jesus morre, o que acontece? O véu se rasga de alto a baixo. Olha os milagres que acontecem aqui, a terra treme, as rochas se partiram, os túmulos se abrem, muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sabe o que é isso, querido? De alto a baixo? É Deus vindo de encontro ao homem. Não é nós fizemos coisas e Deus vem até nós, não, Deus veio de encontro ao homem. O que é que Davi experimenta? Deus permitiu que Davi experimentasse o vislumbre da graça lá no Antigo Testamento. Depois, quando Salomão entra, isso aqui desaparece, deixa de se fazer. Agora, Davi, por tamanha paixão, por tamanho desejo de estar na presença de Deus, Deus permite, quer saber de uma coisa? Deixa eu te mostrar. Qual é um vislumbre do que vai acontecer lá na frente? Você vai precisar só de uma porta. Você vai precisar só de um caminho. Você vai precisar só de uma verdade. Porque uma vez que você entra nessa porta, nesse caminho, nessa verdade, está aqui a presença de Deus com você. Sabe, quando Hebreus vai falar para nós assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, não é qualquer santuário, é essa a ideia. Olha, como é que você entra no santuário? Não, é só o sacerdote, é só o sacerdote. Olha o que ele nos fala: pelo sangue de Jesus, você pode ser ousado, pelo novo e vivo, que ele nos abriu por meio e aí qual é o véu? O próprio texto diz, a sua carne. A ideia é que Deus colocou muitas sombras para eles entenderem, e eu penso assim, que Deus estava tão ansioso para ter comunhão com o homem, Deus estava, isso aqui é a minha imaginação acontecendo, Deus, puxa, eu quero mostrar para eles como é, o quanto eu quero me aproximar deles. Quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar Jesus voltar, vou só abrir uma janelinha aqui para eu dar um vislumbre da graça, da glória para esse povo. E meu amado, quando o templo for inaugurado lá em 2 Crônicas, quando Salomão for inaugurar esse templo, diz que as pessoas não conseguiram ficar de pé. Tamanha foi a presença de Deus, não é à toa. Não é à toa, porque quando nós cultivamos uma atmosfera de adoração na nossa vida, sabe, nós não temos 24/7, nem nada disso, mas a ideia é de que você dedique mais do que só os teus 5 minutos por dia, que você busque essa palavra, não apenas como título de informação, mas entendendo que Deus escolheu se revelar através de nós. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje de manhã, mas como é que eu posso descobrir que é Deus que está falando comigo? Minha irmã, abre a palavra de Deus, pede para Ele te dar a revelação, é o próprio Espírito de Deus que te mostra, que te convence. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, é Deus falando com você, aí Ele vai te dar instrução para falar para você assim, por que você está se envolvendo num relacionamento tão cedo assim? Não é a hora. Por que você está colocando o carro nas frente dos bois, no negócio? Eu ainda não te falei que é isso aí. Por que você está caminhando para aquele lado? Vem para esse outro lado. Ou você vai ouvir Deus falando assim, é isso, vai, continua fazendo o que você está fazendo, olha como eu me agrado de você. E você vem com aquela culpa quando você erra diante do Senhor, e o Senhor olha para você, filho, você errou, é verdade, mas ei, eu só preciso que você quebrante o teu coração, se arrependa, vem aqui que eu apago os teus pecados. Vem aqui, você está triste? Vem aqui que eu vou te dar uma alegria que ninguém pode roubar. Você está se sentindo inquieto? Vem aqui que eu vou colocar sobre você uma paz que excede entendimento. Ei, você está sem direção? Vem aqui que eu não vou te mostrar o final ainda, que senão você não vai chegar lá, mas deixa eu te mostrar qual é o próximo passo, e vem, pode pisar, mesmo que você enxergue, mas pastor, mas Deus, isso aqui é água, é areia movediça. Ele fala assim, não, pode vir, que quando sou eu que estou falando, você pisa, mesmo em meio às águas, elas não vão te afogar. Ei, olha para mim, o autor e consumador da tua fé. Você está entendendo isso, querido? Amém ou não? Se coloca de pé, por favor. A grande pergunta final aqui é paixão ou palácio? Davi queria construir um grande templo para o Senhor, e Deus, Ele resolve enfatizar a paixão. Nas próximas semanas nós vamos ver aqui quais são as expressões de adoração. A Bíblia manda você bater palmas. Por que a gente canta, afinal de contas? O que Davi faz aqui, antes de Davi, você precisa entender que não tinha esse negócio de instrumentos musicais na adoração diante de Deus. Você vai ver Miriam com o seu tamborim, quando eles saem do Egito, e depois isso cessa, e você vai ver lá em Números, se não me engano, Números 9, Deus dando uma instrução para eles de manhã e de noite, usar o shofar, no sacrifício da manhã e da noite, só
Agora Davi vai chamar, tem gente com símbolos são os pratos ali, que hoje são os pratos da bateria, né? Tem gente com símbolos, traz eles para cá. Tem gente que sabe tocar violão, liras, traz eles para cá. Tem gente aí que sabe tocar outros instrumentos de corda, harpa, traz eles para cá. E Davi entra num processo de engenharia com os instrumentos. E gente, tem gente que canta, chama esse povo para cá. E aí ele vai juntando, e pela primeira vez na história, ele insere a música 24 horas, 7 dias por semana diante do Senhor. Nas próximas semanas você vai crescer nisso, amém? Porque o que nós estamos fazendo hoje aqui, quando a gente se reúne como igreja, não é um entretenimento. É triste quando a gente vê igrejas espelhando o mundo nessa arte aqui, manipulando a emoção das pessoas, do ar. Quando a palavra não presta, tem um jargão no meio dos pastores ali, né? Chama o pessoal do louvor para salvar a pregação. Nada mais longe do que Davi, do que o coração de Davi expressa. E as pessoas saem com uma falsa sensação de que Deus se manifestou só porque você foi motivado pela música. Perdemos o rumo, perdemos o centro do DNA da adoração. Por isso, querido, como igreja, nós aqui, antes que Deus nos leve para um novo lugar, antes que nós cresçamos, antes que nós façamos muitas coisas, sim, vai haver um momento em que haverá um grande palco, várias luzes e várias outras coisas. Isso tudo é periférico, isso tudo é secundário. Isso aqui está para te ajudar. As luzes são apagadas para que a distração diminua. Os instrumentos entram para serem uma ferramenta de auxílio para você entender como se expressar. Os cantores que estão aqui atrás desse microfone não estão aqui para cantar no teu lugar. Eles estão aqui para nos dar um vislumbre de como nós podemos nos achegar a Deus. Qual é o tipo de letra que fala a respeito de Deus, para que uma vez feito isso, eles têm que nos largar e é nós que prestamos a nossa adoração a Deus. O fato é que nos dias de hoje a adoração foi delegada para essas pessoas que estão aqui. E aí se elas cantam, aí a igreja canta. Se elas expressam, a igreja expressa. E quando elas cessam, a igreja cessa. Então a igreja nunca entregou nada. Nosso papel aqui não é sermos as estrelas. Nosso papel aqui é fazer dele, o nome dele engrandecido. Nosso papel aqui é facilitar a você. Todas essas pessoas que vêm aqui todas as semanas são servos em primeiro lugar do Deus Altíssimo, depois servos da igreja de Cristo. Eles têm que estar mais cedo aqui, eles têm que treinar, eles têm que ensaiar, não porque eles são melhores, porque eles têm que fazer uma apresentação, mas porque eles têm que facilitar para mim e para você chegarmos na presença de Deus. E aonde isso começou? Lá com o Davi. Hoje nós fazemos o que nós fazemos porque esse homem teve esse vislumbre da graça. Você vai ver, nas próximas semanas você não vai enxergar mais a música da mesma maneira. Nós vamos ver sobre muitas expressões, bater palmas, cantar, ficar em silêncio, se dançar pode, não pode. Nós vamos ter muitas coisas dentro desse tema da adoração. E eu creio que Deus tem nos levado a um novo momento como igreja. Dia 1º de julho nós vamos ainda estar nessa série. Vai cair numa segunda-feira. Todo dia 1º do mês tem jejum e oração. E aí nós vamos abrir para a igreja toda. Vai cair numa segunda-feira, depois do culto de domingo. Eu vou trazer a palavra do culto de domingo aqui, preparando para quando nós nos reunimos aqui na segunda-feira, entregarmos uma noite de adoração e jejum e louvor ao Senhor. E aí sim, meu amado, se você está procurando direção para a tua vida, se você está procurando a presença manifesta do Senhor, se você seguir esses passos e renunciar aquilo que te atrapalha, aquilo que te afasta, e desse nível de paixão, eu te desafio a você poder dizer depois, como Davi disse: Senhor, vamos fazer um acampamento aqui. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Quando Pedro vê a transfiguração de Jesus: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar neste lugar. Eu e você, meu amado, nós vamos entrar de uma maneira profunda na presença do Senhor. Esse DNA precisa ser desperto na nossa igreja, porque se a gente fizer isso, tenha certeza de que a nossa cidade vai mudar. Tenha certeza de que os teus negócios vão mudar. Tenha certeza de que quando esse tabernáculo for o centro, a tua família vai mudar. Não tem como ficar igual. Não tem ninguém que tem um vislumbre da presença de Deus permanece igual, meu amado. Todo mundo é transformado, todo mundo se prostra de joelhos. E o que é que Deus mais quer? Não mudou o coração dele, Ele quer uma igreja prostrada. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos.
Fechar os teus olhos é outro gesto que diz assim: Senhor, eu não quero me distrair com o que está ao meu redor. E você colocar a mão no teu coração, o que você está dizendo? Senhor, é só eu e você agora, é só eu e você agora, Senhor. Eu não sei o que dizer, porque sempre que eu falo contigo eu peço coisas, mas agora nós queremos, Pai, como igreja, só declarar aquilo que o Senhor fez, Pai. Fez por nós, Pai, só para te adorar. Não porque o Senhor pode nos dar coisas, mas só para te adorar. Porque entendemos que o Senhor não quer um palácio, o Senhor quer paixão. O Senhor não quer um edifício, o Senhor quer o construtor do edifício. O Senhor não quer a mesma rotina, o Senhor quer uma nova conexão. O Senhor não quer a nossa música, o Senhor quer a nossa adoração. O Senhor nos quer hoje, Pai. E assim como Amós falou a respeito dos gentios que somos nós, para que toda a humanidade recebesse, nós também queremos, Pai, a paixão do tabernáculo de Davi, Senhor, a adoração que havia nesse tabernáculo, Pai. Hoje temos livre acesso, o véu já foi rasgado, e agora, Pai, nós temos acesso à glória. Nós temos acesso livre à glória, como nós lemos em Hebreus. Entramos com ousadia no santo lugar, entramos com ousadia pelo sangue de Jesus, o novo, o vivo caminho, Senhor. E só para te adorar, Senhor, e só para te adorar nós entregamos, Senhor, o véu que separava, a escuridão que havia, brilha em nós.